Imagine estar no início da sua carreira futebolística, lutando por um espaço na titularidade de um time nanico, mas com um ego gigantesco. Um ano depois, você se torna o titular do maior clube da França, jogando ao lado de lendas como Neymar e Messi. E mesmo assim, seu nome não recebe o mesmo brilho. Frustrado, você cria um ambiente totalmente tóxico, pagando para o líder da torcida organizada do PSG para protestar contra o Neymar, forçando a sua saída do clube e deixando você como a única estrela do time. Pois é, agora, ao se transferir para o Real Madrid, a realidade será muito diferente. Sem o mesmo controle e autoridade no vestiário, enfrentando um elenco cheio de estrelas e um ambiente altamente competitivo, mas a verdade é que Kylian Mbappé nasceu em 20 de dezembro de 98 em Bondy, um subúrbio de Paris, na França. Filho de Wilfred Mbappé, que imigrou do Camarões, e Faiza Lamari, de origem argelina, Kylian cresceu em um ambiente onde o futebol era mais do que um esporte. Era uma paixão e uma fuga das dificuldades da vida pobre. Desde muito cedo, Mbappé demonstrou um talento excepcional para o futebol, uma coisa que seus pais reconheceram e incentivaram. Desde cedo, Mbappé mostrava um comprometimento incomum para a sua idade. Com 6 anos de idade, já treinava com crianças mais velhas e era frequentemente visto praticando sozinho, tentando imitar movimentos de seus ídolos como Cristiano Ronaldo e Thierry Henry. Sua velocidade e controle de bola chamavam a atenção e não demorou para que ele começasse a se destacar. Mbappé ingressou na academia de futebol do AS Bondy, onde o pai trabalhava como treinador. Ali ele começou a desenvolver suas habilidades e impressionar todos ao seu redor com a sua velocidade, controle de bola e a capacidade de finalização. Aos 11 anos de idade, Kylian já era um fenômeno local e seu nome começou a se espalhar entre os clubes franceses. Não demorou muito para que grandes clubes começassem a notar o jovem prodígio de Bondy. Em 2011, Mbappé foi convidado a treinar na equipe sub-13 do Chelsea, uma experiência que ampliou seus horizontes e mostrou a ele o nível de exigência do futebol de elite. Mesmo que tenha decidido não se transferir para o clube inglês na época, a experiência foi crucial para o seu desenvolvimento. Em 2013, aos 14 anos de idade, Mbappé se juntou à famosa academia de Clairefontaine, uma fábrica de jovens lendas francesas do futebol francês. Lá ele aprimorou ainda mais suas habilidades e começou a atrair a atenção de olheiros de clubes de toda a Europa. Clairefontaine não só refinou seu talento natural, mas também uma compreensão mais profunda do jogo e de toda a importância da disciplina tática. Sua habilidade em campo era evidente, e muitos previam um futuro brilhante para o jovem talento. Com apenas 15 anos, Mbappé já era comparado a lendas de futebol francês como Thierry Henry. Seus treinadores em Clairefontaine falavam sobre ele com reverência, destacando a sua maturidade, ética de trabalho e desejo incessante de melhorar. Ele não era apenas uma promessa técnica, sua inteligência futebolística e capacidade de ler o jogo o destacavam ainda mais. Em 2015, aos 16 anos, Mbappé tomou a decisão de se juntar ao Mônaco, um clube conhecido por desenvolver jovens talentos. A escolha de Mbappé pelo Mônaco foi estratégica. Ele sabia que o clube tinha um histórico de dar oportunidades reais a jovens jogadores no time principal. No Mônaco, Mbappé não demorou a mostrar por que era considerado um dos maiores talentos da sua geração. Quando Kylian Mbappé chegou no Mônaco, ele trouxe o peso das expectativas e o brilho das promessas. O clube, conhecido por sua capacidade de lapidar jovens talentos e transformar em estrelas, encontrou em Mbappé um diamante bruto. Desde o primeiro dia em que pisou no CT de La Turbie, ficou claro que ele era diferente. A temporada de 2015-16 marcou o início oficial de Mbappé no Mônaco. Aos 16 anos ele fez sua estreia profissional em dezembro de 2015, substituindo Fábio Coentrão em um empate por 1-1 contra o Caen. Esse momento foi histórico não apenas para a jovem promessa, mas também para o clube. Mbappé quebrou o recorde de Thierry Henry como o jogador mais jovem a atuar pelo Mônaco com apenas 16 anos e 347 dias. Kylian também não demorou a deixar sua marca. Em fevereiro de 2016, ele marcou seu primeiro gol profissional em uma vitória por 3-1 sobre o Troyes, se tornando o jogador mais jovem a marcar um gol no campeonato francês pelo Mônaco, novamente superando o Henry. Esse gol foi um presságio do que estava por vir, uma carreira repleta de gols importantes e também de recordes quebrados. Fora de campo, a vida de Mbappé também começava a ganhar forma. O menino vivia com a sua família em um apartamento simples em Fontainebleau, próximo ao estádio do Mônaco. Seu pai, Wilfred, era o seu treinador e mentor pessoal, enquanto a sua mãe, Faiza, uma ex-jogadora de handball, cuidava das suas burocracias para que ele mantivesse os pés no chão. O ambiente familiar era fundamental para manter o equilíbrio entre a crescente fama e a normalidade da vida cotidiana. Além de suas habilidades técnicas, a ética de trabalho de Mbappé era exemplar. Ele era frequentemente o primeiro a chegar nos treinos e o último a sair, sempre buscando melhorar seus pontos fortes e corrigir as suas fraquezas.
Essa dedicação, aliada ao seu talento natural, fez com que ele se destacasse rapidamente e se tornasse uma peça fundamental na equipe do Mônaco. A temporada de 2016-17 marcou um ponto crucial na carreira de Kylian Mbappé, quando ele realmente começou a se destacar no cenário internacional. A jovem promessa teve o início avassalador do Mônaco, demonstrando seu talento em competições de alto nível e ganhando reconhecimento mundial. Mbappé começou a temporada com grande impacto. Em 27 de setembro de 2016, ele fez sua estreia na Champions League, entrando como substituto contra o Bayer Leverkusen e mostrando rapidamente sua habilidade em um palco tão prestigioso. No dia 14 de dezembro de 2016, Mbappé marcou seu primeiro hat-trick profissional durante a oitava de final da Copa da Liga Francesa contra o Rennes, se destacando ainda mais como uma das promessas mais talentosas do mundo. No campeonato francês, Mbappé foi crucial para o sucesso do Mônaco. Ele continuou a mostrar sua qualidade ao marcar seu primeiro hat-trick na Ligue 1 em 11 de fevereiro de 2017. É uma vitória impressionante de 5-0 contra o Metz. Sua capacidade de finalizar e sua velocidade tornaram-se evidentes para todos que assistiam, e ele começou a atrair a atenção dos maiores clubes da Europa. O desempenho de Mbappé na Liga dos Campeões também foi notável. Ele marcou seu primeiro gol na competição em 21 de fevereiro de 2017 contra o Manchester City, em uma emocionante vitória por 5-3 nas oitavas de final. Sua capacidade de brilhar em momentos decisivos foi mais uma vez confirmada quando ele marcou 2 gols nas quartas de final contra o Borussia Dortmund, ajudando o Mônaco a avançar para as semifinais. Mesmo que o Mônaco tenha sido eliminado pela Juventus nas semifinais da Champions League, Mbappé já havia deixado sua marca. Ele terminou a temporada com 26 gols em todas as competições, sendo um dos principais responsáveis por levar o Mônaco ao título da Ligue 1, quebrando a hegemonia do Paris Saint-Germain. Seu desempenho não passou despercebido, e ele foi chamado para a seleção francesa, onde fez sua estreia em 25 de março de 2017, se tornando um dos jogadores mais jovens a vestir a camisa dos Bleus. Em 2017, Kylian Mbappé estava no auge da sua primeira fase brilhante no Mônaco. Após uma temporada espetacular em 2016 e 2017, onde ele ajudou o Mônaco a conquistar o título da Ligue 1 e chegar às semifinais da Champions League, Mbappé se tornou um dos jogadores mais cobiçados da Europa. Seu desempenho chamou a atenção de gigantes do futebol, mas foi o Paris Saint-Germain que conseguiu assegurar a sua contratação. A transferência de Mbappé para o PSG foi uma das mais notáveis da história do futebol. Inicialmente, o acordo foi feito por um empréstimo com a cláusula de compra obrigatória no valor de 145 milhões de euros, mais 35 milhões de euros em bônus. Essa estratégia permitiu ao PSG cumprir as regras do fair play financeiro da UEFA, especialmente considerando que o clube já havia desembolsado uma quantia recorde de 222 milhões para contratar o Neymar do Barcelona naquele mesmo ano. A transferência de Mbappé para o PSG marcou o início de uma nova era para o jogador e para o clube. Ele foi imediatamente visto como o futuro do PSG, destinado a liderar o time em uma busca tão almejada da Champions League. Além disso, a presença de Neymar e Mbappé juntos no ataque gerou enorme expectativa sobre o potencial ofensivo do PSG, tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. A mudança também trouxe desafios para Mbappé. Ele precisou lidar com uma pressão maior e com as expectativas de ser um dos jogadores mais caros do mundo. Porém, a sua mentalidade forte e a sua determinação para se tornar um dos melhores jogadores do mundo ajudou ele a enfrentar esses desafios de frente. A transferência de Mbappé para o Paris Saint-Germain em 2017 foi muito mais do que uma simples mudança de clube. Para Mbappé, essa transição teve profundas implicações pessoais e emocionais, moldando não apenas sua carreira, mas também o seu desenvolvimento como indivíduo. Desde jovem, Mbappé teve a orientação e o apoio constante da sua família. Sua mãe, uma ex-jogadora de handebol, e seu pai, um treinador de futebol, sempre estiveram profundamente envolvidos na sua carreira. A decisão de se mudar para o PSG também não foi tomada por apenas algumas considerações financeiras ou esportivas, mas também levou em conta a proximidade com a família. Estar em Paris permitiu a Mbappé manter um forte vínculo com seu núcleo familiar, algo que ele valorizava enormemente. Esse apoio constante foi crucial para ajudar ele a lidar com a pressão e também as expectativas que vieram com a transferência recorde. Mbappé sabia que a sua transferência para o PSG não seria uma tarefa simples e que teria que disputar cada vez mais com o gigante do momento, Neymar Jr. Mas fora isso, e além do alto valor de transferência, ele estava se mudando para um dos clubes mais ricos e mais ambiciosos do mundo, onde a pressão por resultado é imensa, principalmente pelo fato de nunca ter conquistado uma Champions League. Ele tinha que se provar em um ambiente repleto de estrelas como Neymar e Cavani, todos com seus próprios egos e expectativas. A mídia e os fãs estavam atentos a cada movimento, prontos para julgar a sua performance. A chegada de Kylian Mbappé ao Paris Saint-Germain em 2017 foi um dos eventos mais significativos do futebol europeu.
Depois de um empréstimo inicial do AS Mônaco, o PSG exerceu a cláusula de compra obrigatória no valor de 180 milhões de euros, tornando o Mbappé um dos jogadores mais caros de todos os tempos. A expectativa em torno do seu desempenho era enorme. Desde o início da temporada, Mbappé demonstrou por que era considerado um dos jovens mais talentosos do mundo. Sua estreia pelo PSG aconteceu em 8 de setembro de 2017 contra o Metz, onde ele marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 5-1. Isso estabeleceu o tom para uma temporada onde ele seria uma força constante no ataque do PSG. Mbappé jogou 27 partidas na Ligue 1 durante a temporada de 2017-18, marcando 13 gols e dando 8 assistências. Sua velocidade, habilidade no drible e visão de jogo permitiram que ele se integrasse perfeitamente ao lado de Neymar e Cavani, formando um dos trios de ataque mais letais do futebol mundial. O PSG dominou a Ligue 1, conquistando o título com uma margem confortável, terminando a temporada com 93 pontos, 13 à frente do segundo colocado, Mônaco. Na Liga dos Campeões, Mbappé continuou a mostrar seu talento em nível internacional. Ele marcou 4 gols e deu 3 assistências em 8 partidas, ajudando o PSG a avançar até as oitavas de final. Um dos destaques foi o seu desempenho contra o Bayern de Munique na fase de grupos, onde ele marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 3-0 no Parque dos Príncipes. Porém, o PSG foi eliminado pelo Real Madrid nas oitavas de final, com Mbappé marcando um dos gols na derrota agregada por 5-2. Além do sucesso na Ligue 1, Mbappé também foi crucial nas campanhas de Copa Nacional pelo PSG. Ele ajudou o PSG a vencer a Copa da França e a Copa da Liga, completando uma temporada tripla de títulos nacionais. A segunda ficando como um dos principais artilheiros do time. Ele marcou 33 gols na Ligue 1, ajudando o PSG a conquistar o título da Liga com uma vantagem confortável. Seu desempenho também foi crucial na campanha da Liga dos Campeões, mesmo que o PSG tenha sido eliminado nas oitavas de final pelo Manchester United em um confronto dramático. Porém, a temporada também foi marcada por tensões nos bastidores. Mbappé e Neymar, mesmo companheiros no ataque e em campo, frequentemente disputavam o papel da estrela principal do time. A rivalidade entre os dois se tornou evidente em diversas ocasiões, especialmente quando os dois queriam ser os batedores de pênaltis. Um desses momentos foi marcado após uma discussão em campo sobre quem deveria cobrar um pênalti. A temporada de 19 e 20 foi interrompida, mas Mbappé continuou a brilhar quando o futebol retornou. Ele marcou 18 gols no campeonato francês, ajudando o PSG a conquistar mais um título da Liga. Na Champions League, Mbappé teve um desempenho memorável, contribuindo significativamente para a chegada do PSG à final pela primeira vez na história do clube. Mesmo que o PSG tenha perdido para o Bayern de Munique por 1-0 na final, a campanha foi um marco na carreira de Mbappé e na história do PSG. Mas aquele clima nos bastidores continuou a ferver. Mbappé e Neymar, duas das maiores estrelas do futebol mundial, tinham uma relação profissional bem complicada. Em uma entrevista, Mbappé admitiu que tinha dias em que ele e o Neymar se desentendiam, especialmente sobre questões de liderança e influência dentro do vestiário. A disputa sempre era resolvida por Khelaifi em prol de Mbappé, já que era uma promessa valiosa que poderia trazer dinheiro para o clube. Isso fazia com que Mbappé tivesse mais força no vestiário do que o próprio Neymar. A temporada de 2021 trouxe novos desafios e oportunidades para Kylian brilhar. Ele terminou a Ligue 1 como um artilheiro com 27 gols, mas o PSG não conseguiu defender o título, terminando em segundo lugar, atrás do Lille. Na Liga dos Campeões, Mbappé teve um desempenho espetacular nas fases eliminatórias, especialmente contra o Barcelona e o Bayern de Munique. Seu hat-trick no Camp Nou foi um dos destaques da competição, mas o PSG foi eliminado pelo Manchester City nas semifinais. Apesar das decepções na Ligue 1 e na Champions League também, Mbappé continuou a mostrar o seu valor, sendo decisivo em muitos momentos cruciais. Mas as frustrações com os resultados começaram a afetar a atmosfera dentro do time, com relatos de briga no vestiário e desentendimentos com o técnico Mauricio Pochettino surgindo. A temporada de 21-22 foi marcada por grandes expectativas para o PSG, especialmente com a contratação de Lionel Messi se juntando a Neymar e Mbappé. A combinação desses três jogadores gerou uma onda de entusiasmo, mas a realidade foi totalmente diferente. Desde o início, o PSG enfrentou desafios na integração dessas estrelas. Mbappé teve que lidar com a chegada de Messi, que naturalmente atraiu muita atenção, colocando novas dinâmicas de poder dentro do time. Essa temporada ficou marcada por uma série de desentendimentos nos bastidores, com o Mbappé demonstrando frustração por não ser o principal destaque do time. Relatos de brigas com o Neymar e com o Messi surgiram, destacando a dificuldade do PSG em manter a harmonia do vestiário. Na Ligue 1, o PSG conseguiu conquistar o título, com o Mbappé sendo o artilheiro da equipe marcando 28 gols. Mas
o principal objetivo, a Liga dos Campeões, permaneceu fora de alcance. O PSG foi eliminado nas oitavas de final pelo Real Madrid, mesmo com boas atuações de Mbappé, que marcou em ambas as partidas. A eliminação foi um golpe duro para o time e expôs a fraqueza da equipe em termos de unidade e de estratégia. A temporada 22-23 começou com esperanças renovadas para o PSG, mas as tensões internas continuaram a ser um problema significativo. Mbappé se tornou o centro de especulações sobre uma possível transferência para o Real Madrid, o que afetou a estabilidade do clube e também do time. Apesar dos desafios, Mbappé terminou a temporada como artilheiro da Ligue 1 pela quinta vez consecutiva, com 29 gols, levando o PSG a mais um título da Liga. Porém, a Liga dos Campeões continuou a ser um obstáculo, com o PSG sendo eliminado nas oitavas de final pelo Bayern de Munique. A dinâmica entre Messi, Neymar e Mbappé foi marcada por conflitos sobre liderança e papéis dentro do time, exacerbado pela gestão do presidente Nasser Al-Khelaifi. Mbappé também teve problemas com o técnico Christophe Galtier, questionando as táticas e a falta de estrutura clara no time. A frustração culminou em desentendimentos frequentes, refletindo a dificuldade do PSG em encontrar um equilíbrio entre as suas estrelas. Ao final da temporada, o ambiente no PSG era de incerteza e de frustração, destacando a importância da harmonia e a colaboração no futebol. A temporada de 2023-24 no PSG foi marcada por controvérsias e desilusões. Mbappé, apesar de continuar sendo um dos principais jogadores do clube, enfrentou um ambiente cada vez mais tóxico e desorganizado. As tensões com Neymar e Messi se intensificaram, e a falta de uma liderança clara e eficiente fez com que o time não conseguisse alcançar seus objetivos na Liga dos Campeões mais uma vez. O ambiente no PSG se tornou insustentável, levando a Mbappé a buscar uma saída. E ele nunca escondeu seu desejo de jogar pelo Real Madrid, o clube pelo qual tinha admiração desde a infância. As especulações sobre a sua transferência para o clube espanhol eram frequentes, e a temporada 23-24 foi crucial nesse sentido. Com seu contrato prestes a expirar, Mbappé já estava em uma posição de força para negociar o futuro. Porém, Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, estava totalmente determinado a mantê-lo a qualquer custo. A relação entre Mbappé e Al-Khelaifi se deteriorou rapidamente. O presidente do PSG fez várias tentativas desesperadas para convencer Mbappé a renovar o seu contrato, oferecendo salários astronômicos e privilégios dentro do clube. Apesar das ofertas tentadoras, Mbappé estava decidido a buscar novos desafios para o Real Madrid. Ele queria ser parte de um projeto esportivo mais sólido e ambicioso, algo que ele acreditava que o PSG não poderia oferecer naquele momento. O imbróglio se intensificou quando Mbappé anunciou publicamente sua intenção de não renovar com o PSG. Al-Khelaifi reagiu com fúria, ameaçando deixar ele no banco pelo resto da temporada se ele não assinasse um novo contrato. A situação se transformou em um impasse, com ambas as partes se recusando a ceder. Nos bastidores, houve uma série de discussões acaloradas e negociações tensas, com Mbappé e seu agente lutando para garantir sua saída para o Real Madrid. Enquanto isso, o Real Madrid observava a situação de perto. Florentino Pérez, presidente do clube espanhol, estava confiante de que poderia trazer o Mbappé para o Santiago Bernabéu totalmente de graça. E finalmente, no final da temporada 23-24, Mbappé conseguiu o que queria. Depois de meses de negociações e tensões, ele foi oficialmente anunciado como jogador do Real Madrid. A transferência foi um dos maiores negócios da história do futebol e a expectativa em torno da sua chegada ao clube espanhol era enorme. Os torcedores do Real Madrid estavam empolgados com a perspectiva de ver Mbappé vestir a camisa branca, enquanto os fãs do PSG lamentavam a perda da sua estrela. A ida de Mbappé para o Real Madrid marcou o fim de uma era conturbada no PSG e o início de um novo capítulo em sua carreira. No entanto, o imbróglio com Nasser Al-Khelaifi deixou cicatrizes profundas. A transferência foi um lembrete de complexidades e desafios do mundo do futebol moderno, onde egos, poder e dinheiro frequentemente se chocam, criando situações de alta tensão e drama. Agora no Real Madrid, Mbappé enfrenta um novo desafio. Ao contrário do PSG, onde ele tinha um controle total do time no vestiário e a mão do presidente árabe, o Real Madrid é um clube feito de estrelas e liderado por figuras de muita autoridade como Carlo Ancelotti e Florentino Pérez. Mbappé terá que se adaptar a um ambiente onde ele não é a única estrela e onde o sucesso é medido por títulos europeus. Com jogadores como Vinícius Júnior, Jude Bellingham e outros talentos emergentes, o Real Madrid tem um elenco forte e a competição interna será feroz. Mbappé terá que provar o seu valor em um cenário onde a pressão é imensa e as expectativas são altas. A adaptação ao novo sistema de jogo, a necessidade de se dar bem com outros jogadores de destaque e a exigência constante de conquistar títulos serão desafios significativos.
Se ele conseguiu superar esses obstáculos, poderá solidificar o seu status como um dos maiores jogadores da história. Caso contrário, poderá enfrentar críticas e questionamentos sobre a sua capacidade de se destacar fora do clubeco PSG. Diferentemente do seu antigo clube, onde ele poderia pagar tranquilamente uma quantia para líderes de organizada protestarem contra o Neymar e fazê-lo ser demitido, no Real Madrid é o contrário. Pode ter certeza que agora ele será a caça e não o caçador.